sobre a realidade da galera que tem F800. Chegou para mim, olha o que chegou, mais um, cada técnica, velho. Estão querendo, como vocês dizem aí, deixar meu dúvida. Ó, chegou isso. E chegou isso. Vamos lá. O famoso Technic. Olha só o pneu de trás já está montado. Vou montar isso aqui. Olha o desenho desse pneu. Os caras estão se superando, hein? E chegou esse aqui, ó. Olha o desenho do pneu. Como eu falei para vocês, eu rodei o meu pneu 6.000 quilômetros. Mas o que acontece? A minha mão é diferente da mão de vocês. Eu não estou sendo patrocinado pela Technic. Eu comprei a marca, é uma marca brasileira. E agora vocês estão fodidos, tá? Porque a Pirelli vai sair do mercado. A Metzeler vai virar um preço absurdo. Então vocês vão ter que comer no prato que vocês cuspiram. Quem não gosta da marca. Tem muita gente que está usando, eu não estou falando isso para você, como eu digo, o cara comprou um ANAC. O ANAC é a mesma coisa de um pneu desse aqui, estou falando a mesma coisa de gripe. Isso aqui é um pneu que ele é 80-20. Isso é um pneu para você passar, por exemplo, você está numa rodovia, de repente está tendo um recapeamento, tem um trecho de estrada de terra, porque eles estão recapeando o asfalto. Se você entrar, quando for um treino, que o cara do dia estava brigando comigo lá no fora, você vai tomar chão. Isso aqui não, isso aqui pelo menos você ainda vai ter uma dirigibilidade melhor no trecho desse. Eu estou falando do perfil do pneu, é o mesmo perfil do Metzeler, tá? Isso aqui é uma empresa que ela está há mais de 30 anos no mercado. Vocês sabem a história, por que eu comecei a colocar Technic na minha moto. Estava faltando mercado, tinha gente pegando pneu XRE, pagando 2.500 e ninguém queria esse pneu. Experiência minha. Eu rodei com o pneu 6.000 quilômetros, pneu não dura na minha mão, o pneu não me deu nem um susto, não me deu nada. Então tira essa mentalidade de vocês que a Technic produz um pneu ruim e que vai te dar problema. A Metzeler, quando ela começou também, ela fez merda pra caramba, saltava goma, o pessoal reclamando pra caramba. Tem muitas pessoas que usaram esse pneu e não tem nada a reclamar. Agora, o cara pagar R$3.000 num ANAC, que é pneu, é um Tourense melhorado, você só vai pagar a etiqueta. Foi um pneu que não me deu susto, eles me reenviaram esse pneu. Eu acionei uma garantia de um pneu uma vez, mas eu acho que foi mais picaretagem mesmo, o pneu não estava tão ruim não. Eles se prontificaram, mandaram o pneu na hora para mim. Então, eles são fáceis de lidar. O desenho do pneu ficou bem mais bonito, porque uma vez eu cogitei que eles tinham comprado um desenho da Tourense e não foi. Então hoje o perfil está sendo esse aí. É um pneu gravudo, tá bacana, já deu rolé com o traseiro. E como eu já perdi o medo do pneu, porque quando eu comprei eu falei que tinha medo. Então vamos à atual realidade do pessoal da BMW. Quem gosta do motor Rotax, igual eu gosto do motor Rotax, ficou com a moto. Eu acho que não tem necessidade de eu pular para 850. É lógico que eu queria. E a minha realidade não é de grana hoje para comprar uma F850. Senão eu já estaria tendo uma F850 há muito tempo. Tá? Quem mete o pau na moto, a moto dá problema? Dá bastante problema, porque eles não sabiam como a moto ia se portar no Brasil. Agora, o pessoal que está comprando o F800 está pegando resto de rico. Isso aí é uma moto que é passada. Isso é uma moto para 2016. Essa aqui ela já está com quase 10 anos. Vai virar placa preta. E o cara está pagando o preço de 1.250, ou maior, ou mais caro. O cara é iludido, ele vai lá para comprar. Eu já dei vários exemplos aqui de flauta, de não sei o que. Do cara falar que vai fundir o meu motor, porque só ficou a gente aí. Eu vejo caras aí vendendo F800 2012 por 42 mil, com 70 mil rodado, ainda vai lá um outro, compra essa moto. Ah, que a moto banda mais de 1 milhão.
mas não tem nada melhor do que você pegar uma menininha de 18 anos. É uma moto que ali só ficou as 3 letrinhas para você carregar. Eu estou desgostando da F800. Você vai procurar um parafuso na internet, os caras querem vender o preço da moto. Aí você procura da F850, é o preço justo daquele parafuso. E os bobão estão aí, achando que ficou milionário, que está rico, que tem uma F800 dentro da garagem. E não é isso. Quem tem essa moto é porque gosta da moto. O modismo dessa moto já acabou, meu Deus. Isso aí é ter vergonha, você está com a F800 e não está. Esse modismo de bike BMW que tinha as F800, isso aí, velho, você não vê isso mais lá não, tá? CCG lá nos bikes. Então, se você quer se ostentar, botar pneu de 3.000, você pode pôr. Eu acho que é uma moto hoje que ela não está merecendo isso não. A realidade, quem tem uma F800 hoje, não é mais... Eu estou vendo esse grupo aí, cara, os caras tá pagando esse trem cheio de problema, porque eles vêm chorar depois, ela me ouvindo lá, cheio de problema, e problemas que nem eu nunca vi numa moto dessa que está apresentando. Por quê? A moto já está cansada, o tipo de tocada que o cara usava virou uma F800 RR, o resto do rico. Se você pegar uma impecável, você levanta a mão para o céu. E quando você pegar, você está pagando o preço de uma F850. Tem um nosso amigo lá no WhatsApp lá, que eu saio do grupo porque ele está no grupo. Ele é um moleque novo, ele cogitou falando que eu falei das engrenagens, ele é tão inteligente que ele não consegue interpretar os vídeos que eu falo. Ele falou que essa engrenagem da bomba quebrar, eu já fundi o motor, não fundiu, meu amigo. A moto está aí rodando bacana. Eu tenho mais medo da engrenagem da bomba de água, que ela vai quebrar silenciosamente, vai te dar uma ferrada, se você não tiver uma estrada rodando, porque eu já vim com uma moto dessa, do Rio aqui, e com a bomba de água quebrada. Ela estava cuspindo. Aí ele pegou, falou que eu falei mal de não sei quem, que eu falei, não, pelo contrário, eu gosto muito da pessoa, é um excelente mecânico, mas eu não sou puxa-saco de ninguém não, velho. Quando eu quero fazer um serviço, ou eu mesmo faço, ou eu vou lá e pago o mecânico. Eu não fico enchendo o saco do cara lá para perguntar qual o problema que a minha moto está acontecendo, não. Então esse cara, por exemplo, eu já dei uma tirada. Ele estava no outro grupo, eu saí, porque o grupo, esses grupos que ficam mandando figurinha, que ficam mandando besteira, para mim não serve. Eu quero um grupo que dê para conversar com o pessoal, que saiba conversar. Não sei o que eu fui, entrei no grupo lá, o cara estava falando que ele tem 1,62 m e ficou putinho que eu tinha falado, não citei, nem sabia quem que era o cara. O cara falou que eu sou um babaca, que eu não sei o que. Eu falei, filho, o F800 não é uma moto para você, eu estou te falando a realidade, você tem 1,62 m, você é quase um anão, você vai querer andar de F800, aí rebaixou a moto e falou não sei o que. Eu falei, filho, acabou com a sua moto. Aí dei essa explicação para ele e tal. Eu vou continuar fazendo vídeo sim. Eu não fiz o vídeo das engrenagens montando, porque no meio eu me perdi. Mas eu me atentei numa coisa sobre os dentes da engrenagem. Os dentes da engrenagem, ele quebra, então ele gasta mais, parece que ele gasta mais, ele tem um esforço, aquilo ali está rodando não sei quantos mil RPM. Então, às vezes, você tira o dente lá, o dente está fininho, você fala, pô, meu irmão, os dentes estão ruins pra caramba. Eu estou até com as engrenagens ali. E eu dei mole, eu não coloquei uma engrenagem perto da outra. Voltando aqui ao pneu. O pessoal que comprou a minha ideia, isso aí, gente, eu estou passando para vocês, por quê? Porque tem pessoas que querem ter essa moto e não tem a condição, às vezes, de comprar um Raidenal, para comprar um pneu. E aí o cara está caindo no momento zero. A empresa tem 30 anos de mercado, o suporte dos caras são muito bons, os caras são muito honestos, tá? Não me deu susto, o pneu é um pneu grosso, ele tem uma banda de rodagem. Essa versão dele aqui agora ficou melhor ainda, que é com aquele... Antigamente você lembra ele parar, parecia com o Turense, o desenho dele. Eu até cogitei na empresa se eles tinham comprado o desenho da Turense. Porque acontece muito isso, da empresa já está estagnada de fazer um modelo, vende para uma outra empresa, mostra como é feito e ganha uma porcentagem em cima do desenho do pneu. Como eu disse para vocês, eu não estou sendo patrocinado pela Tecnic, a Tecnic não está me comprando com esses pneus,
o pneu não é ruim. Existem relatos do pneu. Se você for no YouTube, é porque você não procura. Se você for no YouTube e procurar problemas no pneu Metzeler, problemas no pneu ANAC, problemas no pneu Raidenal, você vai ver uma porrada de coisa. É a mesma coisa você entrar no Google e falar assim, estou com uma dor no dedo. Vai falar que você tem que amputar o seu braço. Então no YouTube você vai ter que saber filtrar aquilo. E eu, antes de botar esse pneu numa moto de porte dessa aí, acelerando do jeito que eu acelero, eu vi os pós e vi os contras. Eu não botei a cara aqui na frente do YouTube para vir queimar meu filme. Eu fiz uma proposta, eu abracei a marca, que é uma empresa brasileira, e ela me recompensou. Ela não me deu um susto, ela não me deu... Eu estou para te falar um negócio. Entre o Metzeler e o Technic, eu vou de Technic. Tem muitas pessoas que às vezes vão lá no meu story e falam assim, pô, o pneu, cara, é problemático, não sei o que, mas aí vai do uso da pessoa. Que o pneu racha. O pneu vai rachar por quê? Às vezes ele está muito tempo no estoque, porque ninguém quer comprar, o pessoal acha que o barato é roubada, que não vale a pena você comprar, mas ele é barato justamente por causa disso, porque ele não faz uma propaganda, ele não fica te enchendo o saco aí no YouTube mostrando propaganda de Technic, ele não paga artista global para fazer isso, aí o pneu sai mais em conta, cara, e a borracha está aqui no quintal. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, uma empresa que está mais de 30 anos no mercado, os funcionários tudo idôneo, aí eu fui reparando isso, eu coloquei o pneu. Não estou te obrigando, falando que você tem que colocar o pneu Technic. Eu estou falando para você que se você estiver passando algum aperto, estiver com alguma coisa, pode colocar sem medo, igual várias pessoas colocaram, já foram no meu YouTube, no meu Instagram, me agradeceram, falaram, pô, Vinícius, usei o pneu, o tempo bom, o pneu é bom sim, pode, pô, bacana, beleza, obrigado pela ideia. É isso que eu quero passar. Se você tem grana para comprar, mas usa a sua grana para comprar pelo menos uma coisa decente. O cara virou para mim e falou, pô, eu comprei um Scorpion Trail 2, caralho, velho, eu compro uma Naked. O cara, olha só, o cara tava com o Scorpion Trail 2, rebaixou a moto dele, ele tá com a moto errada, ele tinha que ter comprado uma Naked, uma F800R. Eu acho que nem a F800R, ele ainda tinha que pegar o banquinho e botar nela. Então, para evitar discussão, eu saio fora, porque eu não tenho paciência para esses mimimi aí que fica aí. Eu acho que o dinheiro que ele comprou um Scorpion Trail, ele poderia ter comprado até um Rally. Que ele ia usar esse próximo, ele podia comprar 2 pneus. O dinheiro que ele gastou para comprar um pneu do perfil de um Scorpion Trail, porque eu usei o pneu e vi que o pneu não é isso que eu falo, cara. O pneu é de coxinha, para você ir na padaria e voltar, e mesmo assim, se você pegar um cascalho ali na rua ali, ele vai te jogar no chão. Ele me jogou no chão, foi o primeiro pneu que me jogou no chão, eu tomei birra do pneu Scorpion Trail. E eles falam que aquilo é 10% off. Como 10% off, o pneu parece um Super Corsa, cara. Liso. Você vai botar um trem desse numa Big Trail, não é a moto que você está querendo. É para você andar no asfalto? É para você andar no asfalto. Mas isso aqui é uma moto para você ter mobilidade, para você passar numa estrada. Vocês estão entendendo? Por exemplo, você está viajando lá de boa, e de repente o DNR começa a recapear um trecho longo de estrada, arranca o asfalto todinho, fica aquela terra ali. Você não vê aquilo. Aí você entra com o Scorpion Trail de um asfalto lisinho, que o pneu é feito para andar no asfalto lisinho, que não é aqui no Brasil, e cai num trecho daquele todo recapeado. Você vai para o chão, vai para o chão. A minha moto, como eu disse, está paga, é minha. Eu tenho outras coisas para fazer e para colocar nessa moto. E o meu canal aqui é para isso, é para te alertar. Se você ficou puto que eu falei do farol, antigamente tinha as correias dentadas. O pessoal falava mal da correia dentada, os caras davam uns pulinhos dessa altura, e hoje em dia os caras caíram na real que isso aí, essa correia dentada, não prestava para a moto, e isso é experiência. Eu já quis fazer essa besteira que vocês estão começando a querer fazer. Eu tenho essa moto desde 2012, e eu estou vendo que quando eu dava coisa boa, igual o problema da lâmpada, que eu pagava uma lâmpada lá de R$120 cada lâmpada da Philips, foi a que tomou meu farol. E hoje eu uso uma lâmpada bem mais barata que ela me surpreendeu. É isso aí, não inventa, não vai virando história, que cada dia vai aparecer uma coisa nova para você se ferrar. Cada dia. Hoje é uma luz, amanhã, agora forjaram lá umas engrenagens de bomba lá no
caixão do Hitler lá, entendeu? De aço, titânio, trago da lua, para você não ter o problema mais das engrenagens da bomba. Quando eu falei da engrenagem da bomba que se quebrar, não é isso, bicho de 7 cabeças, ela pode quebrar com 40 mil, igual quebrou a minha, com 70 mil, com 150 mil, você pode estar fazendo essa troca. Isso aí foi uma coisa, um mito que botaram na sua cabeça. É lógico, você tem que trocar sua embreagem. Então, quando você abrir, você inspeciona. Se você achar que deve trocar, você troca. Eu conversei, eu pesquisei, eu abri essa moto, não foi sozinho. Eu abri com auxílio de um mecânico experiente que foi me falando, ele estava com a oficina lotada, ele não tinha como botar a moto, eu estava preocupado para saber como estava a moto por dentro. Depois disso, eu levei a moto lá, ele fez a compressão no motor, ele fez tudo, estava tudo certinho. Eu tenho um outro rapaz que eu estava conversando em São Paulo, um moleque que saca muito de moto também, ele trabalhou no pátio da BMW um tempão lá, mexe com moto esportiva da BMW, ele virou para mim e falou: Vinícius, eu tenho até um tip-top dele aí que eu vou botar nesse vídeo para você ver. O cara quebrou, foi um eixo, as engrenagens da bomba, aí ele quebrou 3 vezes a moto dele já quebrou, já deu problema nas engrenagens. Aí ele pegou e falou assim: ó, eu não queria te falar, por quê? Porque ele vai saber quem é ele. Ele tem uma F800 e anda com sangue nos olhos lá em São Paulo de esportiva. O amortecedor do carro ferrado. Eu não andaria com o amortecedor ferrado. O amortecedor do carro está ferrado. Ele vai, toca, a corrente vai e vibra lá dentro do motor e ele já quebrou isso 3 vezes. Então ele quebrou 3 vezes em alta velocidade e a moto dele não rebentou o casquilho. É lógico, se você vier de um estado ou outro, você vai ferrar, porque não está subindo óleo. Agora, isso aqui não é a moto da Barbie não, cara. Se quebrar, você tem um tempo para você andar. Então, cada dia vai sair uma coisa querendo te arrancar o seu dia. E é o que eu falei para vocês. Se você está querendo comprar pneu caro, se você acha que, por exemplo, às vezes eu ponho uma pastilha inferior, o seu canal não é aqui. O seu canal aqui são para pessoas que trabalham, querem ter sua rotina e num custo menor. Se você quiser isso, você vai para o cara que vai querer te especular, vai para os madeirinhas da vida aí. É mais ou menos isso. Então está aqui o pneu, é um pneu que eu estou falando para vocês, que não é um pneu de primeira linha. O que é um pneu de primeira linha para vocês? É a marca que você está pagando? Porque tem pessoas que gostam do Raidenal. O Raidenal para mim é um pneu que não serve, porque é um pneu que se entra, ele é muito bom na estrada de chão. Eu nunca usei, não, já me falaram, mas é um pneu que já me falaram também que ele é muito cravudo e ele te dá chão nas curvas, no asfalto. O Caru é um baita de um pneu para você andar na estrada de chão, mas se você botar ele no asfalto, além dele correr muito, ele vai te dar chão. Aí lançaram o Caru Street e o Pirelli Scorpion STR, que é uma mistura do pneu de coxinha lá na durabilidade que eles falam, porque na minha mão ele gastou também. Eu usei esse pneu Scorpion, eu tenho até um vídeo dele aí falando sobre o meu. Então, quando eu venho passar alguma coisa para vocês aqui, eu já passei essa experiência, eu estou passando para vocês. Eu não tiro isso do vácuo, não. Eu chego e falo: ó, técnica é bom. Aí o pessoal fala assim: pô, mas esse pneu é problemático, esse pneu. Aí eu conto os castelos. Ele não te conta que o pneu da frente dele furou, que ele saiu andando com o pneu vazio e depois continuou andando com o pneu até o borracheiro. Ele não conta para você que ele enfiou um macarrão num pneu e colocou o pneu dele sem câmara na moto dele. Porque essa moto não é feita para pneu com câmara. E tem gente aí que dá um pulo desse altura e fala que tem e nunca soltou e o pneu. Qual a diferença? Então eu já falei isso e não vou falar mais. Está aqui o pneu está ali, está com um desenho bonito. Parabéns à Tecnic, uma empresa brasileira que faz produto para gente que é brasileiro. E eu confio sim, ó. Pode confiar? Pode confiar. Confio na marca. E quem fala mal, experimente o pneu, você vai ver se o pneu é ruim ou se é bom. É um pneu baratinho. Você vai lá comprar um pneu. Hoje não está tão barato, não, nem sei como está a tabela dele não. Experimenta, faz um teste do pneu. Aí o que vai acontecer? Vai vir o pessoal, vai começar a especular o preço, vai subir o preço do pneu.
Então tá aí a dica para vocês. Eu estou usando o Technics, está me favorecendo. É lógico, não é um pneu que meu perfil. Eu já falei, meu perfil, meu Scorpion é STR. Amanhã eu posso tirar esse pneu e colocar, mas para o meu dia a dia eu estou usando esse pneu. Vou usar os pneus que não me deram susto, os pneus entre o Metzeler, eu estou falando em linha de Metzeler, entre o Metzeler e o Technic, com esse modelo novo, eu fico com esse modelo aqui. Ele é bem mais barato, mas estou pagando marca e o pneu é bem melhor do que o Metzeler. A borracha dele é bem mais, você vê o grip da moto no tempo. Tá bom? Ó, um abraço para vocês aí. E eu vou soltar o vídeo lá assim, da montagem ali, para você ter uma base aqui, se você quiser fazer igual o OBS. Eu estou tentando ver como é que eu vou editar esse problema das engrenagens aqui, que eu falei os negócios lá, não tem jeito de eu abrir a moto de novo para fazer um vídeo. Então eu vou falar no princípio do vídeo. Um abração para vocês aí e fiquem com Deus.